Um dia, duas crianças, cada uma com 3 balões, foram a uma praça. E nessa praça encontraram um cachorro. A praça estava vazia e o cãozinho parecia faminto e abandonado. As duas crianças, um menino e uma menina, resolveram então tomar uma atitude. A primeira, a menina, resolveu pedir a ajuda de um adulto. Já o segundo, o menino, tentou arrumar algo para que o cãozinho pudesse comer e um pouco de água para que ele pudesse beber. Nessa pequena história, nós vimos aí que apareceram algumas palavrinhas antes dos substantivos crianças, balões, praça e cãozinho. E também apareceram algumas palavras que indicam números, como duas, três, primeira e segundo. É sobre essas palavras que nós vamos falar nesta aula. Continuando o nosso programa de morfologia, hoje estamos na aula 5 e vamos falar sobre artigos e numerais. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar deste trabalho e curtir esse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe esse material e considere se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando o nosso programa de língua portuguesa. Vamos lá então? Primeiro vamos falar dos artigos. Artigos são palavras que antepomos aos substantivos para determiná-los. Os artigos indicam ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Por exemplo, eu tenho o substantivo filhote, ao qual eu posso antepor o artigo o. Esse o indica que o substantivo filhote está no masculino e no singular. Já antes do substantivo escola, eu posso usar o artigo a. Esse a indica que escola é um substantivo feminino e que também está no singular. Agora, considerando a expressão os médicos, o artigo os me indica que o substantivo médicos está no masculino, mas que flexionou em número, ou seja, está no plural. Já a expressão as equipes, temos aí o artigo as, definindo que o substantivo equipes é feminino e também está no plural. Vamos falar agora de artigos definidos e indefinidos. Artigos definidos são o, a, os e as. Por exemplo, o pai, a mãe, os amigos, as amigas. Já os artigos indefinidos são um, uma, uns e umas. Por exemplo, um cachorro, uma xícara, uns garotos, umas abelhas. E aí, qual a diferença do uso entre o artigo indefinido e o artigo definido? Os artigos indefinidos determinam substantivos de modo vago, impreciso ou geral. Já os artigos definidos determinam substantivos de modo preciso e particular. Vamos observar o uso dos artigos em um diálogo. Um dia fui a uma clínica. Lá, um médico muito atencioso me atendeu. Perceba que a mulher começa esse diálogo usando vários artigos indefinidos. Um dia fui a uma clínica. Lá, um médico muito atencioso me atendeu. Já o seu interlocutor, o rapaz aí de gravata, pergunta o seguinte: a clínica é aqui mesmo na cidade? Como a mulher já havia falado sobre a clínica, então já não há mais a necessidade de se usar um artigo indefinido. Por quê? Porque o substantivo clínica já faz parte do diálogo e já vai ser agora de conhecimento tanto do locutor quanto do seu interlocutor. Por isso, agora abandonou-se o uso do artigo indefinido e passou-se a adotar o artigo definido. Isso acontece cada vez que novos elementos surgem, usando-se artigos indefinidos, e depois são retomados no diálogo, com artigos definidos. Seguindo então a conversa. Sim, e o médico também mora aqui. Ele te receitou uns remédios? Não, mas pediu uns exames. Farei os exames semana que vem. Desejo a você um bom resultado.
Vou te contar o resultado depois. Então percebam que os artigos indefinidos foram usados diante dos substantivos porque eles foram apresentados no diálogo, ou seja, eles ainda eram elementos vagos, imprecisos ou desconhecidos de ambos os interlocutores. Quando eles já foram mencionados no diálogo, aí eles passaram a ser agora antepostos por artigos definidos, ok? Algumas preposições podem se unir aos artigos formando combinações e contrações. Vamos ver a continuação do diálogo entre a mulher e o homem e vejamos agora também, além do uso dos artigos, as combinações e contrações dos artigos com algumas preposições. Fiz os exames e mostrei ao doutor. E então, qual a opinião do médico? Ele disse que devo contar ao marido, ao meu marido, que ele será papai. Parabéns! E quando você irá contar à sua mãe? Na semana que vem. Vou visitá-la e dar a notícia. Então vejam bem. Além dos artigos os, a, uma e etc., nós temos aí algumas contrações e combinações de artigos com preposições. Por exemplo, na primeira fala, ao doutor, temos a preposição a mais o artigo o. Na segunda fala, qual a opinião do médico? Esse do é justamente a contração da preposição de mais o artigo o. Na terceira fala, devo contar ao meu marido. Temos a preposição a combinada com o artigo o. Na penúltima frase, parabéns. E quando você irá contar à sua mãe? Temos um a que está com um acento grave, indicando o fenômeno da crase, ou seja, a fusão de duas letras a, em que a primeira letra a é uma preposição e a segunda letra a é o artigo a. E na última frase, na semana que vem. Esse na é a contração da preposição em mais o artigo a, ok? Então, além dos artigos o, a, os e as, uma, uns e umas, nós podemos também encontrá-los combinados e contraídos com preposições, formando aí essas palavrinhas que vão ligar os termos das orações ou introduzir os termos nas orações, ok? E agora vamos falar dos numerais. Numerais são palavras que exprimem quantidades, ordem, múltiplos ou frações dos seres. Por exemplo, comprei 4 livros. A palavra 4 é um numeral e esse numeral exprime quantidade. Ela mora no terceiro andar. Terceiro também é um numeral, porém esse numeral exprime a ideia de ordem. A gata teve o dobro de filhotes desta vez. A palavra dobro é um numeral e exprime a ideia de múltiplo. Eu comerei a metade da pizza. Metade também é um numeral e se refere à fração de um ser, no caso da pizza. Como então classificamos os numerais na língua portuguesa? Tenho certeza que você já viu essa classificação alguma vez na sua vida, mas vamos lá. Temos os numerais cardinais, que são aqueles que exprimem número ou quantidade. Temos os numerais ordinais, que exprimem ordem. Temos também os numerais multiplicativos, que exprimem múltiplos. E temos os numerais fracionários, que exprimem frações ou partes dos seres, ok? Também são numerais na língua portuguesa as seguintes palavrinhas. A palavra zero, por exemplo, grau zero, 0 hora, 0 quilômetro. E as palavras ambos e ambas. Ambos e ambas são palavras que significam os dois, as duas, ok? Mas não é correto falar ambos os dois ou ambas as duas, porque isso seria uma redundância. A palavra ambos e a palavra ambas já significam os dois ou as duas, ok? Vamos aos exemplos. Ambos os meninos são saudáveis. Seria o mesmo que dizer os dois meninos são saudáveis. As meninas
Ambas são felizes. As duas são felizes, seria o significado também. Mas percebam uma coisa muito importante, e isso é cobrado geralmente em alguns concursos. Quando eu coloco o substantivo depois da palavra ambos, por exemplo, ambos os meninos, aí eu vou usar o artigo. Então, ambos os meninos. Tem a palavra ambos, que é o numeral, tem o artigo os, e aí tem o substantivo meninas. Agora, quando eu não uso o substantivo depois da palavra ambas, aí não tem a presença do artigo, ok? Olha lá, ambas são felizes. Se eu fosse colocar a palavra meninas depois da palavra ambas, aí teria sim o uso do artigo. Ambas as meninas são felizes. Lembrem desse uso da palavra ambos e ambas e dessa forma correta de empregá-las nas orações. E agora vamos falar sobre leitura e escrita dos números. Duas regrinhas apenas. Primeiro, intercala-se a conjunção e entre as centenas e as dezenas, bem como entre as dezenas e as unidades. Por exemplo, temos aqui um número e a leitura desse número fica 526. Então percebam que entre a centena e a dezena, 520, bem como entre a dezena e a unidade, 26, eu usei a conjunção e. Agora, entre as classes, ou seja, entre as centenas, os milhares, os milhões, os bilhões, etc., não é necessário pôr vírgula. Vejam esse número gigantesco aí. 4.328.921. Nós temos aí a classe das centenas, 921. Nós temos a classe dos milhares, 328.000. E temos a classe dos milhões, 4 milhões. Mas percebam que quando eu vou escrever esse número por extenso, eu não coloco vírgula entre as classes dos números, ok? Essa regra está bem explicadinha nessa referência que eu acabei de colocar aqui no vídeo. Então, consultem a gramática e percebam, quando era criança, aprendi a colocar vírgula entre essas classes, mas a gramática, e essa nova mini gramática, por exemplo, já é de acordo com a reforma ortográfica ocorrida, né? Recentemente na língua portuguesa, ela diz que não é necessário usar a vírgula entre as classes numéricas. Existem na língua portuguesa alguns numerais com formas duplas. Vamos conhecê-los. O numeral ordinal referente ao número 11 é o 1/10 ou 11º. O ordinal referente ao número 12 é o 12º ou 12º. Ambas as formas estão corretas, ok? O numeral cardinal 14 possui dupla grafia. Ou a gente escreve 14 com C ou 14 com QU. O numeral ordinal referente à colocação 70 é o 70º ou 70º. Assim como o numeral ordinal referente à colocação 700 é o 70º ou 70º. E, por último, o numeral ordinal referente à ordem 900 é o 90º ou 90º. Esses são os numerais que possuem formas duplas na língua portuguesa. Ah, professor, mas eu aprendi que se escreve um com H. Gente, não existe essa regra na gramática portuguesa, tá? Eu não encontrei essa regra em lugar nenhum. Talvez você possa pesquisar em algum site algum uso popular do número 1 com a letra H no preenchimento de cheques, etc. É claro que ninguém vai devolver um cheque porque 1 está escrito com H, ok? Porém, a grafia do número 1 é única, o M, tá bom? Isso aqui pode ser uma pegadinha de concurso. Quando que a palavra um e a palavra uma são artigos e quando que essas mesmas palavras são numerais? Então vamos lá. Um e uma serão artigos indefinidos quando se referirem a substantivos de maneira vaga ou imprecisa. Um certo funcionário pediu para conversar com o chefe. Outro exemplo, houve uma espécie de comoção por parte dos espectadores. Então percebam que um e uma aqui
são artigos indefinidos porque se referem aos substantivos funcionário e comoção de maneira vaga, de maneira imprecisa, ok? Já as palavras um e uma serão numerais quando exprimirem a ideia de quantidade, sobretudo, especialmente, se na frase em que essas palavras forem empregadas houver as palavras apenas, só, somente. Então, olha lá. Na aula de ontem, apenas um aluno concluiu as atividades. Então, perceba que esse um, diante do substantivo aluno, não é o artigo indefinido um, porque está denotando aí na frase, no contexto, que apenas um aluno, ou seja, está exprimindo a ideia de quantidade. Apenas um aluno concluiu as atividades. Então, um, nessa frase, é numeral, cardinal. Temos somente uma pergunta para o acusado. Somente uma pergunta. Novamente, esse uma, diante do substantivo pergunta, não é o artigo indefinido uma. Trata-se do numeral cardinal uma, porque denota a quantidade de perguntas que temos para o acusado. Neste caso, somente uma pergunta. E isso costuma ser cobrado em concurso. E tem gente que vai mal numa perguntinha simples como essa. Então tome cuidado com essa regra, ok? E aí, para a gente agora sedimentar os conhecimentos dessa aula, vamos resolver algumas questõezinhas. Primeira, analise os itens a seguir. 1. A 45ª feira do livro foi um sucesso. Entre parênteses, tem esse númerozinho aí. 2. Pela milésima vez, ele acenou positivamente. E aí, entre parênteses, temos outro número. 3. Há uma década que não o vejo. E aí, por último, dentro dos parênteses, temos mais uma expressão. Os numerais entre parênteses foram corretamente grafados conforme apresentados em destaque em A. 1 e 2 apenas. B. 2 e 3 apenas. C. 1 e 3 apenas. Ou D. Em 1, 2 e 3. Bem, a resposta correta é a alternativa D. Nas 3 frases, o número que está entre parênteses foi escrito, foi grafado corretamente, ok? Aconselho que você leia uma gramática, seja uma gramática digital, seja uma gramática física, para conhecer aquelas tabelinhas conhecidíssimas, porém que caem no esquecimento pela falta de uso, né? Sobre os numerais, né? Os numerais cardinais, os ordinais, tem alguns ordinais que tem um nome aí meio diferentão, né? Os números multiplicativos e os fracionários, né? Principalmente aqueles números fracionários que a gente não usa com muita frequência, para que a gente possa relembrar alguns deles que podem ser cobrados em provas e concursos. Outra questãozinha de concurso. Os convidados já comeram meio bolo. O termo em destaque é um numeral ordinal, meio bolo dá ideia de ordem, cardinal, meio bolo dá ideia de quantidade, fracionário, quando eu digo meio bolo, eu dou uma ideia de uma parte do bolo? Ou letra D, multiplicativo. Estou falando aí de mais de um bolo? É o multiplicativo do ser? Bom, gente, aqui bem tranquilo, né? Resposta correta, alternativa C, fracionário. Meio bolo é a metade do bolo, ok? Essa pergunta, esse tipo de pergunta em concurso, ela é tão fácil e imediata que tem candidato que fica com medo de responder corretamente. Tem candidato que fala assim, candidato ou candidata que falam assim. Nossa, tá muito fácil, não pode ser isso aqui. Gente, uma prova, um concurso, geralmente não é constituído apenas de perguntas difíceis, insondáveis, obscuras. Tem lá no meio uma ou outra perguntinha que você vai achar fácil sim. E se você tem certeza da resposta, vai lá, responde com tranquilidade, respira fundo e segue adiante, ok? E um exercício. Indique a alternativa em que há numeral. Letra A. Segundo o delegado, a testemunha será chamada posteriormente. Letra B. Nestas férias, consegui ler só um livro. Letra C. Um rapaz passou aqui hoje de manhã procurando por você. E letra D. A vítima passou por minutos de desespero.
Vou dar 5 segundos para você encontrar a alternativa em que há numeral. Pause o vídeo e tente responder a esse exercício corretamente. Voltando então, galera. Em qual alternativa há numeral? Se você respondeu a alternativa B, parabéns! Você conseguiu aí aplicar os conhecimentos desta aula de uma maneira prática. Onde está o numeral nesta alternativa? Vamos verificar. Nestas férias, consegui ler só um livro. Esse um aí que está diante do substantivo livro está aí dando uma ideia de quantidade de livros que eu consegui ler nas férias. E a grande sacada é que antes da palavra um tem a palavrinha só, indicando a mesma significação das palavras apenas, somente, né? Então, olha lá, consegui ler só um livro, apenas um livro, somente um livro. Então, esse um aí é um numeral cardinal. Na letra A, a pegadinha é a palavra segundo. Né? Tem alguém que vai falar assim, eu vi aqui segundo, já pus a resposta, porque segundo é ordinal. Não nessa frase. Aqui não tem a ver com o segundo lugar, com a segunda ordem, né? Esse segundo é uma conjunção e também pode ser expressa da maneira de acordo com. Por exemplo, de acordo com o delegado. A testemunha será chamada posteriormente. Na letra C, temos aí a primeira palavra, né? Um rapaz passou aqui hoje de manhã procurando por você. Bom, que rapaz? Você anotou o nome? Você sabe quem era? Você pode me dizer quem era? Quem disse essa alternativa se referiu ao rapaz de maneira muito vaga e imprecisa. Então, um aqui não é numeral, e sim artigo indefinido. E na última, a vítima passou por minutos de desespero. Tem gente que vai na pressa ali, né? No afã de responder com muita pressa a questão e ganhar tempo na hora da prova, colocar que minutos é um numeral. Mas minutos não é um numeral, pessoal. Minutos é um substantivo abstrato. É o nome de algo, é o nome de uma medida de tempo, tá? Então, cuidado. Minutos até tem a ver, né, com número, né? É uma quantidade de tempo. Porém, a palavra minutos não é numeral, e sim substantivo abstrato. Bem, essa aula foi curtinha, porque o assunto também é bem tranquilo, né? Artigos e numerais geralmente não conferem grandes dificuldades para quem já está estudando para concurso, para quem já tem algum conhecimento de língua portuguesa. Então vamos ao resumo para depois poder dar aquela relaxada e tomar aquele cafezão. Artigos são palavras antepostas aos substantivos para determiná-los, indicando seu gênero e seu número. Os artigos se classificam como definidos, o, a, os e as, ou indefinidos, um, uma, uns e umas. Já os numerais são palavras que exprimem noções de quantidade, ordem, múltiplo ou fração, partes dos seres. E os numerais se classificam como cardinais, quando dão ideias de quantidade, ordinais, quando dão ideias de ordem, multiplicativos, quando dão ideia de múltiplos, e fracionários, quando dão ideia de frações. As palavras zero, ambos e ambas também são numerais. E as palavras um e uma podem ser tanto artigos indefinidos quanto numerais. Serão artigos indefinidos quando se referirem de maneira vaga ou imprecisa aos substantivos e serão numerais principalmente se as frases tiverem aquela ideia de somente um, apenas uma, só um, só uma, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você esteja curtindo aí o nosso material, venha estudando as aulas na ordem que elas aparecem no canal, porque é a ordem mais prática e mais lógica para que a gente possa conhecer a gramática da língua portuguesa, tanto para ir bem em concursos, quanto para aumentar os nossos conhecimentos linguísticos e aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia, ok? Então, nos vemos na próxima aula e eu espero que você se prepare psicologicamente, porque o assunto da próxima aula é um pouco complexo. Vamos falar sobre pronomes. Espero você para continuarmos estudando e progredindo juntos, ok? Abraços e tchau!